Adoração e os meios de graça. Quando os cristãos se reúnem para adoração no dia do Senhor, eles participam daquilo que é de longe a atividade mais significativa e importante do corpo de Cristo. A adoração é o chamado mais elevado do cristão. É a joia de centro na coroa do discipulado cristão. É o pasto verdejante em que Cristo Jesus, o bom pastor, nutre e alimenta suas ovelhas. A adoração é o contexto espiritual dinâmico em que os poderes da era vindoura irrompem nesta era má do presente. Hebreus 6, verso 5, Gálatas 1, verso 4. Na verdade, através dos meios da palavra, dos sacramentos e da oração, Deus é glorificado e seus filhos, por meio da fé, recebem com gratidão os benefícios da redenção em Cristo. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 154. Portanto, é essencial compreendermos e nos dedicarmos à adoração comunitária no dia do Senhor. Para os primeiros cristãos, a adoração pública era uma prioridade. Lucas relata que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, verso 42. Observe o artigo que precede cada atividade. Isso indica uma adoração pública. E o que constitui adoração nos primeiros dias da igreja? A palavra de Deus, os sacramentos e a oração. Mateus 28, versos 18 a 20. A leitura e a pregação fiéis da palavra de Deus são essenciais para a adoração bíblica. Paulo escreve a Timóteo: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. 1 Timóteo 4, verso 13. Mais tarde, ele instrui Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, verso 2. Todos os pastores e todas as igrejas são chamados para fazerem o mesmo, sem exceção. A noiva de Cristo ouve a voz de seu amado na adoração quando sua palavra viva é lida e especialmente quando é pregada. Romanos 10, verso 17, Hebreus 4, verso 12. A Bíblia é a palavra segura e fazemos bem em prestar atenção nela até Cristo retornar. 2 Pedro 1, versos 19 a 21, 1 Timóteo 3, versos 16 e 17. A pergunta é, amado cristão, você está ouvindo? Você participa da adoração no dia do Senhor com o coração humilde e disposto a ser instruído? O puritano George Swinnock comentou que talvez todos na igreja ouçam a palavra de Cristo, mas apenas poucos ouçam Cristo na palavra. Nada glorifica mais a Deus do que quando seus filhos dependentes se reúnem sob o ministério público da palavra para ouvir, crer e se deleitar em seus atributos sublimes, suas promessas amorosas e seus mandamentos paternais. Além do mais, nada fornece uma bênção espiritual maior à Igreja de Cristo. Confira Catecismo Maior de Westminster, pergunta 155. Os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor também são parte integrante da adoração bíblica. São sinais e selos das promessas pactuais de Deus cumpridas em Cristo. As águas do batismo representam o sangue purificador de Cristo e a regeneração do Espírito Santo. Atos 22, verso 16, Tito 3, verso 5. E o pão e o vinho da comunhão significam o corpo quebrado e o sangue derramado de Cristo, o Cordeiro sem pecado que tomou sobre si a ira de Deus em nosso lugar. Mateus 26, versos 26 a 28. Por meio desses sinais e selos visíveis,
o Espírito Santo poderosamente nos assegura que Deus nos dá, de graça, o perdão dos pecados e a vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo na cruz. Catecismo de Heidelberg, pergunta 66. Deus cria e alimenta a fé por meio da pregação da palavra e a confirma nos sacramentos. A oração, o terceiro elemento não negociável da adoração bíblica, é a resposta humilde e grata da Igreja ao Evangelho. Salmo 103, versos 1 a 5. Liderada pelo ministro ou presbíteros, a oração na adoração é a resposta sincera da Igreja, falada ou cantada, à majestade e à graça soberanas de Deus. A adoração no dia do Senhor não é uma atividade ordinária. De modo extraordinário, a adoração bíblica glorifica a Deus e santifica o cristão. Portanto, no dia do Senhor divinamente designado, participe fielmente da adoração com o coração preparado e na expectativa da fé. Hebreus 10, verso 25. Venha com o coração ansioso e disposto a exaltar o nome do Senhor e a receber alegremente todos os benefícios espirituais que seu Pai Celestial lhe oferece em Cristo.